Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Jesus. Que alegria nos estar com os irmãos nessa manhã. Um privilégio, uma grande responsabilidade, trazer algo, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já agradeço ao nosso pastor Henrique pelo convite, pelo carinho. É a segunda vez que eu venho nessa casa e já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos de número 84. Todas as palavras que foram ditas nessa manhã, tudo bateu de encontro a essa mensagem. Hoje eu vim com meu filho, minha esposa ficou em casa, meu outro filho não está muito bem. Eu falo que são os bivolts. Tem o 127 e isso aí é o 220. Natan, a bênção de Deus na minha vida. Trago um abraço do meu pastor Robert. Sou presbítero na Assembleia de Deus em Casa Branca, aqui pertinho, atrás do UPA. E eu venho humildemente ser porta-voz de Deus nesse lugar. Você encontrou? Salmos de número 84. Os irmãos acharam? Digam amém. Olha o que vai dizer a estrofe de número 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte, a chuva também enchendo os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ó Deus de Jacó. E você senta glorificando o nome do Senhor. Interessante que quando eu, estudando essa mensagem em casa, lendo essa passagem nesse capítulo de Salmos, número 84, o salmista, ele vai dizer que como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar louvando ao Senhor, como é bom servir a Deus. E se você for estudar e analisar o contexto desse capítulo, você vai ver que os israelitas, eles saíam uma ou duas vezes por ano para louvar a Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para oferecer sacrifícios a Deus através de louvores ou ofertas. Eles iam caminhando, eles iam trilhando esse caminho. E você acabou de ler aqui, eles declarando quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eles estavam caminhando felizes, porque sabiam que o propósito estava lá na frente. Mas você vai ver na estrofe 1, 2, 3, 4 e 5, a alegria de que era para aquele povo estar andando para chegar até Sião. Mas o que vai chamar a minha atenção é que na estrofe de número 6, aqui o autor, o escritor, ele vai dizer, o qual passando pelo vale de Baca. Seria muito fácil falar, irmãos, que na nossa vida, toda a nossa trajetória, seria tudo tranquilo. Algumas pessoas pregam por aí um falso evangelho falando que aqui nessa terra você vai ter só alegria e só maravilhas. E quando vem a primeira pancada, essas pessoas elas caem, porque não estão preparadas para suportar o dia mau. Pessoas só querem entender que o propósito, que a vitória vai chegar
Mas quando vem a primeira perseguição, a primeira tribulação, elas não têm maturidade para suportar a pancada que ainda vai vir sobre a nossa vida. Renan, como assim? Eu quero te contar que a enfermidade, ela não é só para o ímpio também. Todos nós estamos nesse mundo, participamos desse mundo e seremos participantes também das coisas ruins que sobrevirão sobre nós. E esse povo, ele caminhando em direção a Sião, eles se deparam com um vale chamado Vale de Baca. Renan, que vale é esse? É um caminho difícil, é um caminho complicado, é um caminho que vai ter pedras, é um caminho que vai ser escuro, é um caminho que vai ter dificuldades para caminhar. É um caminho que muitas das vezes nós iremos tropeçar, derrubar, ficar fracos e se machucar. E aquele povo, ele tinha que passar por aquele lugar. Primeiro conselho que eu te dou nessa manhã: não busque atalhos. Entenda que você precisa passar por alguns processos. Entenda que na sua vida, aqui nessa terra, você precisará passar por alguns caminhos que você não quer passar. Não desvie o seu caminhar, não desvie o seu foco. Ei, a tua caminhada pode ser difícil, mas vai fazer parte do processo em que Deus te colocou para você trilhar. Infelizmente, pastor Henrique, nós só queremos falar sobre vitória. Se eu pregasse aqui hoje que você teria uma chave na tua mão, que você seria abençoado, se aqui fosse uma igreja de campanha em que as portas, em que só se falasse de chave, talvez estaria aqui lotado, mas aqui nós estamos falando que é necessário passar dificuldade, é necessário você suportar até o final. Por quê? Porque o percurso pode ser difícil, mas o propósito é logo ali na frente. E o povo ia caminhando. O povo ia tropeçando e se levantando. E você vai ver nas estrofes logo adiante que eles iam de força em força. Quando um se machucava, o outro levantava a mão e falava: ei, vamos de força em força. Não para no meio da caminhada, não para no meio dessa luta, não para no meio dessa tribulação, não pare no meio dessa adversidade. Caminhe, persiste, Sião é logo ali na frente. Mas era um caminho difícil, era um caminho complicado. E o pastor aqui falando, eu estava ali tocando sentado, e muita coisa passa na nossa mente. Irmãos, tem 2 anos, aí foi agora 3 anos, no carnaval passado, eu não tive condição de viajar com a minha família. Nós nos programamos, eu, minha esposa, meus 2 filhos, de ficar em casa. De trabalhar também, eu sou padeiro, mas de curtir em família em casa. E certa vez, um dos primeiros dias do carnaval, o Natan, meu filho, começa a passar mal. Do nada, criança é assim, pastor, ela está muito bem, tudo tranquilo. Ele começou a passar mal, uma febre, um desespero. A gente sabe como é que é criança pequena. Dá uma de pirona que ele vai melhorar. Mexe daí, vê, olha a garganta, olha aqui, olha o ouvido. E o primeiro dia a gente deu um remedinho em casa porque a gente não queria sair, porque a gente sabe como é que é carnaval, sabe como é que fica as ruas. A gente dá um remédio e amanhã ele vai acordar melhor. Só que de madrugada aquela febre ela aumentou ainda mais. O desespero, eu tinha que acordar de manhã para trabalhar. E eu falei assim: Natália, minha esposa, vamos levar ele no UPA? Pra lá ele dá um remédio. Aí peguei o carro, madrugada, aquela rua, aquela bagunça, cheguei no UPA, foi medicado. E mandou embora para casa: ó, vai para casa porque é só uma febre, já tem uma diclonamina na veia, ele vai melhorar. Entenda que isso vai fazer parte dessa palavra. E chegando em casa o dia, não Natan nada de melhorar, e piora e piora. E quando fui ver, tinha um machucadinho na língua dele. E volta de novo com o UPA, a minha esposa dessa vez me levou sozinho, eu fiquei trabalhando, mas preocupado, eu falei: poxa, se fosse algo leve, acho que já teria ido embora essa febre. E quando eu estava no UPA, e uma médica lá, depois de muito tempo, porque já é difícil pro dia normal, em carnaval então é que não tem médico mesmo. Ele falou: olha só, filha, pega essa criança
e vai correndo procurar um hospital grande. Porque aqui a gente não tem a capacidade de saber o que essa criança tem. Porque talvez possa ser algo grave. Imagine você como pai ou uma mãe ouvir essa notícia do seu filho, de uma pessoa que você ama, enfrentar um processo do nada. Quando tudo estava tão tranquilo, se levanta essa adversidade. Você perde o chão, você fica desesperado. Ela me ligou e falou: Renan, pega o carro, larga tudo aí, larga pão, larga tudo. A gente tem que correr com o Natan para um hospital grande. E eu falei assim, tá, eu falei com o meu patrão, larguei tudo, peguei o carro e fomos correndo por ele, velho. Aqui no Albert, aqui em Realengo, chegando lá, tu vê, irmãos, tu vê de tudo naquele dia de carnaval. Você vê quebrado, você vê esfaqueado, vê briga, vê aquilo tudo. E depois, isso era de noite, né? Era pela madrugada, nós conseguimos atender o Natan. Ele chegou lá, o médico falou: olha só, filho, deixa só aqui um responsável para eu conversar. E minha esposa fiquei lá fora. Ela falou assim: olha só, mãe, pega essa criança e vai correndo amanhã e procura o hospital do INCA. A esposa falou: hospital do INCA? O que é isso? Isso que o seu filho está na língua é algo gravíssimo. Pega essa criança amanhã, no primeiro trem que você conseguir pegar, se dispara para a cidade e vai procurar um atendimento, porque pode ser algo muito grave. E é nessa hora que a nossa fé ela é aprovada. Só que o coração de pai e de mãe, ele bate um desespero. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar, eu comecei a dirigir. Falei: vamos para casa, vamos se preparar, porque amanhã de manhã nós iremos pegar o primeiro trem. E aconteceu isso. De manhã cedo, nós pegamos o primeiro trem, a gente nem sabia onde era o hospital do INCA. Nós fomos pelo GPS, andando pela rua, perguntando onde que era. E quando você se depara com aquelas pessoas, passando por aquelas dificuldades, aquela fila gigante de pessoas já à beira da morte, deixando lá, fomos atendidos e mandou a gente lá para um andar de crianças em estado terminal. De cara, irmãos, nós demos de cara com o defunto dentro do elevador. O Natan, pai, o que é isso? Falei: nada, filho, nada. Isso aqui é só uma pessoa que está dormindo, para não apavorar ele, porque é só uma criança. E um desespero. E ficamos a manhã inteira e eu olhando aquelas crianças. Não pode se comer nada, não pode se beber nada, porque são crianças em estados terminais. E a médica atendeu e mandou para o outro médico. Irmãos, nós andamos naquele hospital do INCA o dia inteiro. De 7 da manhã, de 9 da manhã, até o final da tarde, rodando com ele, e manda para um especialista, e manda, e corre, desce, sobe, desce. O hospital, eu conheci aquele hospital inteiro, pastor. Quando chegou no último médico, para ele dar o laudo final, uma médica me chamou e falou assim: pai, vem cá, quero conversar com você. Eu já preparado para a notícia. Falei: meu Deus, meu filho de 8 anos, passando por isso tudo, o que está acontecendo? Ela chegou assim: pai, acalma o teu coração. Olha só, uma médica, ela fala isso com o pai. Confia em Deus. O seu filho não tem nada. O seu filho, ele passou os dentes sobre a língua, criou um machucado, ele foi passando, abriu-se uma ferida. Olha só, vou passar uma pomada para ele, daqui a 3 dias ele vai amanhecer perfeito. Eu olhei para ela assim e falei: mas o outro médico falou que era câncer na boca, falou que ele tinha que ficar aqui internado, que ele queria fazer quimio. Não, nada disso, pai. É só um machucado que se agravou, que daqui a 3 dias ele vai ficar curado. E eu saí daquela sala, dei a notícia para minha esposa, nós fomos embora. E eu comecei a questionar: olha só, pastor, nós estamos tão incrédulos. Eu comecei a falar: Deus, por que eu passei por isso todos esses dias? Por que eu passei por essa adversidade? Por que o Senhor me levou até o hospital do INCA para me mostrar essas situações que estão acontecendo? E claramente eu ouvi a voz do Senhor falar ao meu ouvido: eu tentei falar com você várias vezes, mas você não me deu ouvido. Eu só queria um tempo contigo para você ouvir a minha voz. Eu só queria que você passasse pelo vale e entendesse que nesse vale você não estava sozinho.
Eu só queria que você entendesse, que ouvisse a minha voz no meio da tua adversidade. Ei, meu irmão, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para falar, você não está sozinha nesse vale. Esse vale não é o teu fim, mas é um aperfeiçoamento para o teu caráter. Foi necessário eu ter que parar minha vida inteira, pastor, para eu entender que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele me balança, Ele me leva para onde Ele quiser. E passou-se os 3 dias, e o Natan ficou perfeito, mas foi necessário eu sair aqui de Camará para ir lá na central, para eu ouvir a voz de Deus. Tem situações que o Senhor nos para. Está aqui, ó, pastor, estou com o ligamento rompido do joelho. Mais uma vez eu tive que parar, ficar 21 dias em casa, de molho, de repouso, para eu entender que eu não tenho poder de nada. Ei, Deus está chamando a tua atenção nessa manhã. Aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a entender que esse percurso que você está passando vai piorar. Vai ficar difícil, tem hora que você não vai ver saída. Mas entenda que lá na frente, ali na frente é Sião, a tua vitória já está chegando. Ei, persista, não pare no meio da sua caminhada. Não pare no meio dessa situação que você está enfrentando. Não queira questionar nem murmurar. Entenda que é um processo. Meu Deus! Em que vai ser difícil. Vai ter choro. Vai ter dificuldade, mas vai passar. Vai passar. Profetiza sobre o teu irmão. Eu falei, meu irmão, vai passar esse vale. Confia. Acredita. Ei, o ano ainda não acabou, tem promessa de Deus sobre a tua casa, tem promessa de Deus sobre a tua família, sobre o teu casamento. Ei, não desiste não, começa a colocar diante do altar de Deus as suas necessidades. Aquele povo ia caminhando, pastor, imagino eu, um lugar que era escuro, que era árido, que era espinhoso, que tinha pedras no meio do caminho, mas o povo ia, às vezes, fraco, cansado, caía, se levantava, um empurrava o outro, ia de força em força, mas não parava de caminhar. Vai machucado, vai com dificuldade, mas não para no meio dessa trajetória. Quando você não tiver mais forças, fala, Senhor, me pega no colo, me ajuda, Senhor, me carrega em teus braços, eu não aguento mais. É mais fácil você confessar as suas fraquezas do que ficar parado no meio do caminho, dando desculpas que não aguenta mais caminhar. Seja humilde. Fale, Senhor, me ajuda. Que às vezes Ele só quer ter uma intimidade, um relacionamento contigo. Às vezes Ele quer só ouvir a tua voz falando, Pai, me ajuda. Pai, me socorre nessa caminhada. Pai, fala comigo de uma forma diferente. Ele é teu paizinho, Ele é teu amigo, Ele que te sonda, Ele conhece e sonda o teu coração, é Ele que te sustenta, mesmo em meio a essa luta. E já encerrando a minha mensagem, o povo ia caminhando, e esse caminho era difícil, e talvez trazia machucados aquele povo. Mas você acabou de ler, Vale de Baca. Baca era uma planta, olha que lindo. Baca era uma balsameira, que dessa balsameira saía um líquido, saía um óleo. Renan, para que servia esse óleo? Servia para curar todas aqueles machucados, aquelas cicatrizes que aquele povo vinha passando durante a caminhada. Na minha e na sua vida não é diferente. Talvez iremos passar por coisas terríveis, mas entendendo que o Espírito Santo de Deus é Ele que nos conforta e nos acalenta. Deus está do nosso lado, Jesus está nos tratando e nos moldando e passando esse óleo precioso de Baca para nos fortalecer.
Porque a vida de cristão é você sair de uma prova e você entre outra. É mentira, igreja? Você acaba numa provação e amanhã já nasce outra. Aí você fala, meu Deus, não parece que não vai acabar. Não vai. Porque se não tem prova, não tem vitória. Se não tem prova, não tem aprovação. Aprovação. Se não tem a dificuldade, você não tem o bônus de passar pela luta e entender que a vitória é grande. E lá no final tem um óleo, tem um bálsamo vindo sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ei, meu irmão, Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar que, ei, o choro pode durar até mesmo uma noite, mas já está raiando o sol da justiça de Deus vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre os teus filhos. Ei, não é o final, é apenas o começo da caminhada. Persista. Ah, Renan, esse culto poderia estar cheio, poderia estar aqui a Cláudia, a Maria. Não, Deus, Ele quer falar contigo nessa manhã. Ele marcou um encontro contigo nessa manhã para fortalecer as tuas forças, para que você venha entender que a sua vida está nas mãos do Senhor, que é indo de força em força, que é indo de, não, eu só consigo caminhar devagar. Vai com as tuas forças. Não é uma luta para eu vir até a igreja, vem me arrastando, vem se arrastando, vem pelas paredes, vem, não deixa de vir. Por quê? Porque aqui é o lugar onde o Senhor fortalece as tuas pernas, é onde o Senhor fortalece a tua caminhada para você não parar no meio do caminho. Você pode profetizar para o teu irmão, fala, ei, minha irmã, nós não vamos parar, nós não vamos parar. Sião é logo ali na frente, pastor. O processo está difícil, mas o propósito é logo ali na frente. Profetiza sobre o teu irmão, vitória sobre a vida dele. Sião é logo ali na frente. A tua vitória está chegando. Não pare, não pare, não pare no meio do caminho. Não pare. É uma palavra de força para você nessa manhã. Não pare. Está difícil, não pare. Está complicado, não pare. Entenda que nesse processo existe um Deus dos deuses que tem todo o poder e que está o controle em suas mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que ainda esse ano, Alabandara Sute canta, ela faz, ela mandou, que ainda esse ano as vitórias e as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. É de força em força, é com dificuldades, mas lá no final você vai entender que Sião foi a sua melhor escolha e as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida, vão se cumprir na tua família. Quem é que crê nessa manhã? Quem é que crê? Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Acho que você nessa manhã. Senhor Deus, está, Senhor, o teu povo, a tua igreja, Pai, que ouviu, Senhor, essa humilde, Pai, mensagem. Senhor, que entendeu, Pai, que necessário é, Senhor, passar contigo em meio, Pai, a essas, Pai, dificuldades. E eu quero, Pai, entregar, Pai, nesse momento, Pai, cada causa, a cada lar, Senhor, aqui, Pai, representado, e te apresentar, Pai, nesse momento, e te pedir, Senhor, toma frente. Senhor, tu tens o controle, Senhor, tu tens autoridade sobre, Pai, a nossa vida, sobre, Pai, a nossa casa. Senhor, e eu te peço agora, começa, Pai, a manifestar, Pai, a sua glória, Senhor, manifestar, Pai, o seu querer, e queremos, Pai, debaixo, Senhor, nessa autoridade, profetizar para esta igreja, a vitória para os teus filhos, e eles contemplarão, Senhor, as tuas maravilhas. Senhor, passa conosco
em meio, Pai, a essa, Pai, adversidade. Confiamos, Pai, no Teu poder, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor em forma de gratidão. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. Diga comigo, eu preciso entender o significado da superação. Eu quero orar por essa filha, Vem aqui à frente, a gente quer orar por vocês duas. Amém? Mulheres, orem por essas varoas. Essa palavra que o homem de Deus contou, né? Pregou, essa experiência, falando sobre esse movimento, né? De Deus ter levado ele para o hospital, e ele naquele pânico, naquela angústia, pensando que era um mal maior, e na realidade era apenas uma ferida. Não, pastor, isso aconteceu porque o médico negligenciou, eles foram incompetentes. Meu irmão, nada sai do controle do Todo-Poderoso. Não cai uma folha da árvore sem que Deus não tome conhecimento. Cada fio de cabelo que existe na nossa cabeça, o Senhor conhece cada um, porque Ele nos criou. E nós vamos orar pela vida de vocês, para que vocês duas a cada dia entendam o que Deus tem para fazer na vida de vocês. Pastora Lúcia, ore por essa vitoriosa. Lourdes, ora pela outra de rosa. Senhor, faça as tuas filhas entenderem que elas não vieram aqui por uma necessidade apenas. Faz elas entenderem, Senhor, que elas vieram aqui para Deus dar a elas livramento de morte. Fecha, varão, essa sepultura. Senhor, eu não sei quem entrou no caminho delas, Senhor, e está com uma revolta, com ódio no coração contra a vida delas, para criar uma situação, para que elas sejam vitimadas por uma covardia. Senhor, elas foram escolhidas desde o ventre da mãe delas, Senhor. Faz elas entenderem. Eu quero dizer uma coisa para essa vitoriosa de óculos, que Deus marcou você. Deus marcou você. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei de que bairro. Mas eu vim aqui do lado. Eu não sei de onde tu veio. Mas Deus te marcou, mulher, para uma grande obra. Mas existe um poço de tristeza, de revolta, de mágoa, questionamentos que Deus quer remover. Porque Satanás, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas só ouve se você não acreditar. Satanás já estabeleceu uma sentença para que na idade Y você descesse à sepultura. Mas Deus tem planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Se você deseja ver e experimentar do favor de Deus na sua vida, as águas começarão a se agitar, para que a sua casa, sua vida sentimental, sua família seja colocada em ordem. Pastor, eu não entendo muita coisa na minha vida. Às vezes eu aposto, eu acredito que vai dar certo,
eu acredito que dessa vez vai, mas parece que tudo começa legal, daqui a pouco tudo vira de perna para os ares. Assim como o homem de Deus falou, que às vezes algumas situações acontecem porque o próprio Deus permite para chamar nossa atenção, porque a gente está deslumbrado, olhando para uma direção, quando na realidade Deus deseja que olhemos para a direção certa. O salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Não é o monte ali da Pedra Branca, não. O monte é a figura do Senhor, é a metáfora do Senhor. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que de verdade toda esterilidade saia da tua vida, e que as coisas comecem a dar certo na tua vida, minha irmã. Que as coisas começam a fluir, começam a acontecer, aleluia, não como uma canoa furada, que vai e daqui a pouco naufraga. Eu quero profetizar que você tenha uma vida de vitória na presença do Senhor, porque você é amada do Pai, você é escolhida do Pai, e se você ainda não se voltou para esse Pai, eu te convido a viver a experiência mais fantástica e mais brilhante da sua vida. Aleluia! Que você, aí no teu lugar mesmo, em seus pensamentos, Senhor, eu estou meio cansada. Eu fiz as coisas do meu jeito. Eu fiz as coisas pensando ser o melhor para mim. Eu tive até algumas alegrias, mas eu também tive tanta frustração nessa vida, eu tive tanta perturbação. Deus, pega na minha mão, porque eu já vi que eu escolho errado, eu aposto errado. Senhor, pega na minha mão, conduz os meus passos, e Deus vai te conduzir. Deus vai te conduzir. E alguém vai dizer, olha, a vida que você está vivendo hoje é uma surpresa para mim, porque eu jamais pude imaginar que você trilharia esse caminho. Eu sei que existem pessoas que amam sua vida, gostam de você, mas tem muita gente que não acredita que você vai muito longe, não. E quando eu digo muita gente, estou falando de gente próximo, pertinho de você. Mas Deus tem uma vitória para a sua vida. O Senhor falou para Abraão, Abraão, só para a gente orar pelo término, Abraão, você pode contar os grãos de areia que existem na praia? Abraão, tu pode contar quantas estrelas existem no céu? Não, Senhor. Assim será a tua descendência. E quem era Abraão? Um homem já no auge dos seus 75 anos de idade, com uma mulher estéril do lado, e Deus falou para ele, eu vou dar para vocês um filho. Eles esperaram 25 anos, pastor, isso é inacreditável, mas Deus é Deus de milagres. Eles esperaram o tempo de Deus e a promessa se cumpriu. E o que parecia não ter sentido para muita gente, passou a ter sentido quando viu o milagre de perto. Deus não precisa ficar dando satisfação para ninguém. Ele faz. Acredite nisso. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja. Leva para a sua vida essa palavra, filha do Abba.